Olá, essa atividade a gente vai fazer a análise da curva de torque pela velocidade do motor de indução. O grupo é constituído pela Bia Verli, Gabriel Mota e Vitor Soares. E essa atividade tem como objetivo a gente plotar a curva de torque em função de velocidade de um motor trifásico a partir dos parâmetros do circuito equivalente. E com isso, a gente vai determinar o torque nominal, torque de partida, torque máximo, velocidade correspondente. E a gente vai variar cada um dos parâmetros do circuito equivalente, a amplitude e a frequência da tensão, e analisar a sensibilidade dos torques a cada variação desses parâmetros. E aí, para fazer isso, a gente vai ter o nosso circuito equivalente no motor de indução. A gente vai ter R1 como a resistência do estator por fase, X1 como a reatância de dispersão do estator por fase, R2 como a resistência do rotor referida ao estator por fase, X2 a reatância de dispersão, XM a reatância de magnetização e RC as perdas no núcleo. Esse parâmetro não entra na análise do torque. Aqui a gente vai ter as fórmulas utilizadas no nosso programa, o equivalente de Thevenin, que a gente faz a gente calcula a partir do circuito equivalente. Aqui a gente tem as fórmulas da tensão de Thevenin e da impedância de Thevenin, o conjugado induzido de rotor, e a gente tem o torque induzido, que vai ser a potência no entreferro, no gap, sobre a velocidade síncrona, o torque induzido, onde a gente vai trabalhar com a tensão de Thevenin sobre a velocidade síncrona, como demonstrado aqui, conjugado máximo, e aí a gente vai calcular também o escorregamento máximo e o conjugado máximo. O torque nominal, a gente, para esse exercício, né, para o exercício que será mostrado a seguir, a gente utilizou uma máquina que tem 25 HP de potência. Então, a gente aproximou, né, essa potência de saída igual ao nosso P-Conv. Então, a gente encontrou o torque induzido, né, a gente foi variando a velocidade do rotor, e assim a gente conseguiu plotar o P-Conv. E a gente vai fazer uma aproximação que esse P-Conv seria a potência entregue à carga. E a gente tem a fórmula do torque de partida. A gente não está lendo muito as fórmulas, só para trazer dinâmica para o vídeo. E o torque de partida, né, ele é essa fórmula aí, mas com S igual a 1. A gente tem que colocar o S igual a 1 para a gente obter o torque de partida. E como a atividade propõe que a gente escolha um exercício para a gente utilizar como parâmetro para ter os valores para poder calcular, a gente utilizou o exemplo 6.5 do Chapman, quinta edição, onde a gente tem um motor de indução de um rotor bobinado de 460 volts, 25 horsepower, 60 Hz, 4 polos ligado em estrela, que tem as seguintes impedâncias em ohms por fase referidas ao circuito estator. A gente tem o R1 igual a 0,1, que é a resistência do estator, X1 igual a 1.106, que é a resistência do estator, R2 igual a 0.332, que é a resistência do rotor, X2 igual a 0.464, que é a resistência do rotor, e XM, que é igual a 26.3, que é a reatância do ramo de magnetização. E agora a gente vai ter a análise dos gráficos. Esses gráficos, né, eles serão utilizados mais para ter uma base de como que é a curva de torque da nossa máquina, né? Então, nós temos aqui a curva de torque em azul. Esse ponto aqui
em cima, em preto, né, é o torque máximo. Ele acontece aproximadamente ali em 1040 RPM a 1400 RPM até 1500 RPM. Nós temos aqui um torque de partida próximo de 100 Nm e a nossa potência, né, o nosso torque nominal, ele está bem próximo do torque de partida, né? Como é que esse torque nominal foi calculado, né? Nós pegamos a nossa potência nominal, que seria o 25 HP, e assim nós pegamos, né, o torque e vezes a nossa frequência do rotor, e aí nós encontramos um ponto nesse gráfico onde o torque induzido vezes a frequência do rotor seria igual a esse 25 HP, né? E nós encontramos esse ponto. Esse ponto aqui em rosa é um ponto de um torque típico, um torque nominal típico de uma máquina típica, né? Que esse torque nominal ele seria a metade do torque de entrada, né? Esse seria um torque meio que um padrãozinho, né? Que nós teremos um torque de entrada 2 vezes maior do que o nosso torque nosso torque nominal. Esse gráfico aqui é o mesmo gráfico mostrado anteriormente. A única diferença é que o torque induzido ele está em porcentagem, e para fazer uma parametrização, né, aqui em porcentagem, eu considerei que o torque de partida seria o 200%, porque o gráfico de um torque induzido em uma máquina típica, o torque de partida é igual a 200%. Então, eu fiz essa parametrização aqui apenas para fazer uma comparação com uma máquina típica, né? Então, nós teríamos aqui o nosso torque máximo igual a 200% e o nosso torque nominal igual a 100%, né? Mas só que para essa máquina, o nosso torque nominal é muito perto do torque de entrada, né? Então, essa máquina não é parecida com uma máquina típica, um motor de indução típico. Esse gráfico aqui é o gráfico que relaciona o P-conv, a potência ali que é convertida para carga, né? Mas só que nós teríamos que desconsiderar ainda o atrito, né? A potência ali dissipada no atrito e por ventilação e outras coisas, né? Mas só que, para simplificar, nós vamos aproximar o P-conv igual a potência de saída. Então, aqui nós plotamos, né, o P-conv, e uma coisa muito interessante é que a potência máxima ele não ocorre no torque máximo, né? A potência máxima ela ocorre um pouco à frente aqui do torque máximo. Aí, em verde aqui, nós temos a nossa potência nominal, que está próximo aqui de 20 kW. E é isso. Então, e aí no caso a gente vai estar variando o R1, então a gente consegue ver que o R1 ele é inversamente proporcional ao torque induzido da nossa máquina, e a gente consegue ver que quanto menor esse R1, maior é o nosso torque máximo e o maior nosso torque de partida também. Aqui embaixo, essas linhazinhas tracejadas que estão dando aí na velocidade do rotor, elas são proporcionais ao escorregamento. E a gente tem aí que conforme a gente aumenta o R, a gente está aí aumentando o escorregamento da nossa máquina também. Agora, já quando a gente varia o X1 em relação ao torque e a velocidade do rotor também, ele vai se manter inversamente proporcional, assim como os picos do torque induzido e o torque de partida também vão estar se aumentando aí inversamente proporcional. Porém, a gente consegue perceber que a variação do escorregamento é muito maior nesse caso do que no caso anterior, que a gente tinha que essas linhazinhas pontilhadas elas eram bem próximas uma da outra. E agora a gente vai falar aqui sobre o que ocorre, né, com o torque induzido quando a gente varia o R2, né, que é a resistência do rotor.
Então, quando a gente vai diminuindo o R2, né, com a variação do R2, a gente tem o mesmo torque máximo, né, nas curvas. Então, o torque máximo ele não depende da variação do R2. Entretanto, o torque máximo ele ocorre em escorregamentos menores, né? Então, fazendo a comparação, né, aqui, né, com a curva azul e com a curva vermelha, elas possuem o mesmo torque máximo, entretanto, elas ocorrem em escorregamentos diferentes. Então, o escorregamento da vermelha é menor em comparação com o escorregamento da onda azul. E também uma coisa aqui que vale ressaltar é que quanto menor o R2, a gente tem uma eficiência maior na nossa máquina, né? Isso vai ser discutido mais à frente na matéria. E também vale ressaltar que quanto menor o R2, a gente também diminui o nosso torque de partida. Então, a gente aumenta a eficiência, mas a gente acaba diminuindo o nosso torque de partida. Agora a gente vai falar aqui sobre a variação do X2, que também vai ser um parâmetro, né, do circuito equivalente que vai ser abordado nas próximas aulas, que ele será utilizado ali para a gente conseguir variar o torque de entrada. Então, né, variando o X2 aqui, né, quanto menor o X2, maior o nosso torque de partida e também maior o nosso torque máximo. E quando a gente varia o X2 também, a gente acaba aumentando o escorregamento onde o torque máximo ocorre. Então, fazendo uma comparação aqui com a curva em azul e a curva em vermelha, né? A curva em vermelha ela tem um torque máximo maior em comparação com o torque máximo da curva azul, mas o torque máximo ocorre em um escorregamento maior do que da curva do torque azul. Agora a gente vai analisar aqui o XM, né, que é a reatância de magnetização. Variando o XM, a gente não tem muita variação na curva do torque, né? Pela análise aqui, o torque de partida não varia muito e o torque máximo também não varia tanto como os outros parâmetros e o escorregamento também, onde eles ocorrem, não varia tanto. Então, esse é um parâmetro que a variação dele não mexe tanto assim na curva de torque da nossa máquina. Agora a frequência, né? A frequência é um parâmetro que é muito utilizada, né? A gente varia ela é muito utilizada aí nas indústrias e no estudo também do motor de indução, né? A gente variando a nossa frequência, né? A gente consegue aumentar o nosso torque de partida. A gente também consegue aumentar o nosso torque máximo, mas variando a frequência a gente também diminui a nossa velocidade síncrona, né, da nossa máquina. Agora, né, a gente vai variar a tensão de entrada na nossa máquina. Vale ressaltar aqui, né, que o torque ele é proporcional ao quadrado da tensão de entrada. Então, quando a gente divide essa tensão por 2, a gente divide o nosso torque por 4. Então, isso é muito importante ressaltar nesse momento. E aqui nós temos a curva, né, para 2 vezes a tensão de entrada, como VF sendo eu acho que é 127. E aí a gente vai dividindo esse valor por 2 e a gente tem como analisar, né, que o torque ele cai bastante, né, apenas com uma divisão da tensão de entrada, porque pelo que foi ressaltado anteriormente, que o torque de entrada ele é proporcional à tensão de entrada ao quadrado.